Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui nós não nos limitamos às manchetes, aqui vamos além do que é mostrado, analisando os fatos com profundidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Eu falo com você com humildade, respeito e seriedade, trazendo análises, bastidores e informações que muitos preferem esconder, mas que você precisa conhecer para você formar sua própria opinião. Se você acredita que o Brasil precisa de transparência, justiça e informação sem maquiagem, esse é o canal para você. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Seu apoio é fundamental para que esse canal alcance mais pessoas e leve informação verdadeira a quem não aceita ser enganado. Bastidores do Poder, porque entender o que acontece por trás muda tudo. E essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com Paulo Figueiredo. Ligações da família Toffoli com o PCC mostram algo assustador sobre o esquema do regime. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Todo mundo se dando bem, o PCC tendo seu dinheiro lavado, todo mundo se dando bem. E qual é a extensão? Vocês acham que é só advogado? Você acha que é só um ministro do STF? Qual é a extensão dessa rede? Dessa rede de interesses que manda no Brasil e destruiu o Estado Democrático de Direito? Posso dizer a verdade? Nós não sabemos. Porque agora, como eu disse, por um acidente de percurso, nós tivemos uma janela de um cliente desse esquema multimilionário, mas não o único. Por exemplo, a Polícia Federal está muito ocupada, ainda há velhinhas para prenderem inquéritos para serem investigados, jornalistas e tal. Mas eu tinha muito interesse em saber quais são as ligações do tráfico de drogas, que é tão protegido pelo Supremo Tribunal Federal, com o próprio Supremo Tribunal Federal e com os círculos de poder da esquerda. O PT a gente chama de partido dos traficantes, e não é para menos, né? O que não falta são eventos ligando o PT ao tráfico e ao crime organizado. Só para lembrar alguns, em junho do ano passado, a visita do Lula a uma favela de São Paulo foi articulada com uma ONG ligada ao PCC. Em outubro do ano passado, o Lula disse que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Em 2024, ele foi até o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, inaugurar o Instituto Federal sem precisar se preocupar nada com a segurança dele. Antes disso, em 2023, o Lula recebeu em Brasília, lembrem, a chamada Dama do Tráfico para participar de um evento do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E eu posso passar aqui um dia falando de boné do CPX, da participação de grupos de tráfico de drogas e guerrilha na fundação do Foro de São Paulo, do qual o PT é fundador. Eu posso passar aqui o dia falando dos eventos que ligam o PT ao tráfico. Você não lembra? CPX, o Flávio Dino entrando em favela dominada por facção narcoterrorista sem nenhum problema. Diante de tudo isso, eu me pergunto, quem poderia imaginar que o ex-advogado do PT, o Partido do Tráfico, que foi indicado ao STF pelo Partido do Tráfico, sem nunca ter publicado um livro, nunca ter sido juiz, nunca fez nenhum mestrado, quem poderia imaginar que este advogado indicado pelo Partido do Tráfico e ex-advogado do Partido do Tráfico, é isso aqui era Dias Toffoli era advogado do Partido do Tráfico, o PT, quem poderia imaginar que Dias Toffoli talvez tivesse ligações com o tráfico? Ora, de novo, quem está falando não sou nem eu, porque antes de... Eles podem até fazer isso, derrubarem os meus canais, ou o que quer que seja que eles fazem com frequência. Vejam, sei lá, bota um vídeo aí pra gente, Bruno. Importante em torno do caso Master, em torno das investigações do momento, e o ministro também Dias Toffoli. O ex-executivo da REAG, Silvano Guetzel, investigado por suposta lavagem de dinheiro para o PCC, foi o representante de um fundo na compra de parte da participação dos irmãos do ministro Dias Toffoli do STF no resort Taiaiá. No contexto aqui do que aconteceu, temos, então, Guetzel foi sócio executivo da REAG por 9 anos. Tanto ele quanto o fundador da empresa, João Carlos Mansur, que a gente viu foi alvo também das operações essa semana, são investigados pela Polícia Federal por atuarem na gestão dos fundos. Ele também participou da transação do resort da família de Toffoli. Assim como Mansur, ele deixou a companhia durante a investigação da Polícia Federal.
Documentos da Junta Comercial do Paraná consultados pelo Estadão mostram que Jetzel foi o representante do fundo Arlim, administrado pela REAG na sociedade com empresas dos irmãos e de um primo de Toffoli. Em setembro de 2021, esse fundo comprou metade da participação de 6,6 milhões de reais de José Eugênio e também de José Carlos Dias Toffoli, irmãos do ministro. Aí temos nessa história também o pastor Fabiano Zé, que é cunhado do dono do Banco Master, Daniel Fucaro, que é cotista dos fundos de investimentos Leal e também Arlim, administrados pela REAG e usados para investir 20 milhões de reais nesse resort. O Arlim tornou-se sócio de empresas de familiares do ministro do STF que controlam o resort. Vejam que loucura, né? Porque é confuso. Mas uma pessoa investigada por lavagem de dinheiro no PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil, foi quem fez a ponte entre uma gestora de investimentos e a família dos Dias Toffoli, para comprarem um resort da família, o Tayayá. Essa pessoa, o Silvano Gertzel, é investigada por uma suposta participação em fundos de investimentos criado pelo REAG, que administrava o resort da família Toffoli para dar aparência de legalidade ao dinheiro lavado do PCC. Ou seja, em tese, esses caras adquiriram propriedade com o único e exclusivo intuito de lavar dinheiro para a maior organização criminosa do Brasil. Em setembro de 2021, 2 desses fundos administrados pelo REAG, para lavar dinheiro do PCC, repito, compraram o quê? Uma parte da participação da família do Toffoli no resort. Pagaram 20 milhões de reais. E na época dessa negociação, os 2 fundos do REAG, que compraram parte da participação da família do Toffoli, eram administrados por Fabiano Zetti, que é ninguém mais, ninguém menos do que cunhado de Daniel Vocaro. Não tem como inventar esse troço, cara. O ciclo roda e são os mesmos caras mamando na teta, é a mesma galera. Daí agora, mais recentemente, as cotas restantes que pertenciam à família do Toffoli foram compradas por um advogado ligado à JBS. Ou seja, a família do Toffoli tinha um resort, vendeu parte da participação deles nesse resort para um fundo que lavava dinheiro para o PCC, depois vendeu o restante para o advogado da JBS. Todo mundo se dando bem, o PCC tendo seu dinheiro lavado, todo mundo se dando bem. E tem mais. O REAG, a gestora dos fundos que lavava dinheiro do PCC, decidiu encerrar as atividades e transferir todos os seus ativos, dezenas de milhões de reais, para onde? Por uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Quem são os proprietários dessa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, se você me pergunta? JBS? Daniel Vocaro? Toffoli? Alexandre de Moraes? Pode ser qualquer um deles, porque ninguém sabe. É para isso que está nas Ilhas Virgens Britânicas. E é assim, eu tô aqui para falar isso, que alguém tem que falar. É assim que eles pegam o seu dinheiro, fazem uma fraude bilionária, enriquecem no processo, molham a mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal e saem livres. É um esquema onde todo mundo se dá bem. E vamos para mais notícias no site Poder 360. FGC diz que 26 bilhões já foram pagos a credores do Master. Montante equivalente a 66% do total devido. Fundo alerta que checagem antifraude pode ampliar prazos. O FGC, Fundo Garantidor de Créditos, informou nesta sexta-feira que já desembolsou 26 bilhões para o pagamento de garantias de acreedores do Banco Master. O valor representa 66% do montante total a ser restituído, cerca de 40 bilhões. Até o momento, 521 mil beneficiários receberam os recursos via aplicativo, com um ritmo médio de 2,8 mil pedidos processados por hora. Os pagamentos começaram em 19 de janeiro e ganharam velocidade após ajustes técnicos. No entanto, o fundo alertou que processos individuais podem sofrer atrasos devido a uma checagem extra de segurança implementada para evitar que tentativas de golpes afetem o patrimônio da associação. Apesar de não haver um prazo legal definido, o FGC trabalha com estimativas operacionais baseadas em liquidação anteriores. Estimativa em média de 2 dias úteis após a conclusão da solicitação. Termo de assinatura. Em documentos internos, o fundo cita a liberação em 48 horas úteis após a assinatura do termo.
verificação. Camadas adicionais de segurança podem ser ativadas em casos específicos, impactando o prazo final. Para o Will Bank, instituição ligada ao Master, o FGC, projeta pagamentos de 6,3 bilhões em garantias. O início do cronograma depende da consolidação da base de credores pelo liquidante da instituição. Criado em 95, o FGC é uma associação privada sem fins lucrativos que integra o SFN, Sistema Financeiro Nacional. Sua função é proteger depositantes e investidores, mantendo a estabilidade e confiança no mercado bancário brasileiro. O Fundo Garantidor de Créditos informa que até hoje, 23 de janeiro, às 17h50, já foram pagos 26 bilhões em garantias a credores do conglomerado Master, o que representa 66% do montante a ser pago. Em termos de números de beneficiários da garantia, 521 mil credores já receberam os valores, correspondente a 67% do total de credores. Atualmente estão sendo processados cerca de 2 mil pedidos por hora no aplicativo do FGC. Os pagamentos tiveram início na tarde do dia 19 de janeiro de 26 e se intensificaram desde então, após ajustes de parâmetros que permitiram ganhos de performance do sistema. As equipes técnicas seguem monitorando continuamente os sistemas, implementando ajustes para os pagamentos possam ser realizados com a maior rapidez possível. Por conta dos procedimentos de segurança e de prevenção a fraudes, a liberação de pagamentos pode passar por camadas adicionais de verificação, o que pode impactar os prazos individuais de conclusão de processos. Em relação ao Will Bank, o FGC estima que serão pagos 6 bilhões em garantias. O início dos pagamentos acontecerá após o recebimento da base de credores, que será consolidada pelo liquidante com apoio do FGC. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.